Capítulo 2 Sequestro e aliança forçada. A noite em Chicago estava fria e abafada ao mesmo tempo, carregada daquele cheiro peculiar de asfalto molhado e fumaça distante. O plantão no hospital tinha sido exaustivo, como sempre. Rafaela ajustou a alça da bolsa no ombro, sentindo os músculos do corpo protestarem. Queria apenas chegar em casa, tomar um banho quente e se jogar na cama. Mas o destino, como de costume, tinha outros planos. Os passos ecoavam pelo beco estreito que ela cortava como atalho, ressoando contra as paredes úmidas e manchadas pelo tempo. O chão de paralelepípedos, desgastado e irregular, exigia cautela a cada passada. Uma lâmpada solitária piscava ao longe, projetando sombras alongadas que pareciam se mover com ela, tornando o caminho ainda mais inquietante. Um atalho que, por tantas noites, nunca lhe causou receio, até agora. O som da cidade pulsava ao fundo, buzinas, música abafada de um bar, murmúrios de conversas dispersas. Mas algo estava diferente. Um arrepio subiu pela sua espinha, e a sensação de estar sendo observada apertou seu peito como um aviso silencioso. Ela apertou o passo. Foi rápido. Um cheiro forte de couro e cigarro a envolveu, e antes que pudesse reagir, um braço firme agarrou sua cintura. A bolsa escorregou de seu ombro quando uma mão cobriu sua boca. Seu grito morreu abafado na palma calejada. Uma voz grave murmurou no seu ouvido. Fica quieta e ninguém se machuca. O coração dela martelava contra as costelas, os pulmões buscando ar enquanto tentava se debater. Mas os homens eram rápidos, treinados. Sentiu o cheiro de gasolina e couro dos casacos que a pressionavam. A escuridão do beco a engoliu, e tudo se dissolveu em um véu de inconsciência. Quando acordou, a primeira coisa que percebeu foi o balanço do carro em movimento. Bem-vindos à segunda parte do quarto livro da série Famiglia Bertolini. Preparem-se para mais uma jornada fascinante e intensa. O perigo mais sedutor pode ser o mesmo que se oferece para salvá-la. Vamos direto a Chicago. Mas antes quero pedir à minha querida audiência uma coisa. Sim, você, que está me ouvindo agora. Você está gostando da história? Já assistiu a primeira parte? Então te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Sim, isso ajuda muito para criar mais histórias como esta. Agora sim. Buona leitura. O ar dentro do veículo era pesado, impregnado pelo cheiro de cigarros baratos e perfume amadeirado. O couro frio do banco pressionava suas costas, enquanto os pulsos amarrados ardiam devido ao atrito da corda áspera contra sua pele. Cada movimento fazia a restrição apertar mais, tornando impossível qualquer tentativa de aliviar a pressão. O corpo estava rígido, os músculos tensos pela posição desconfortável. A respiração dela vinha curta, ofegante, o peito comprimido pela sensação de vulnerabilidade absoluta. Os pulsos estavam amarrados na frente do corpo, não de forma brutal, mas o suficiente para impedir qualquer tentativa de fuga. As pálpebras dela piscavam, tentando ajustar a visão ao ambiente escuro. Estava deitada no banco de trás, e o motor roncava suavemente conforme o carro se deslocava pela estrada deserta. Dois homens ocupavam os bancos da frente. O motorista era robusto, com o maxilar marcado e a barba por fazer. Suas mãos calejadas seguravam o volante com firmeza. O outro, mais magro e elegante, usava um terno escuro bem ajustado, tamborilando os dedos no painel do carro enquanto checava o celular com expressão impassível. O que dirigia? Mantinha uma mão firme no volante, enquanto o passageiro checava o celular, os dedos tamborilando no painel. Rafaela tentou se mexer discretamente, mas um estalo na sua direção a fez congelar. Ela acordou. A voz era seca, sem pressa. O motorista olhou pelo retrovisor, e o brilho de um sorriso de canto surgiu em seus lábios. Bem-vinda de volta, Belucci. Dormiu bem? O som do meu sobrenome na boca dele fez meu estômago despencar. Eles sabiam quem eu era. Meu peito se apertou, e uma onda de pânico subiu pela minha garganta. Cada fibra do meu corpo gritava para correr, mas para onde? Meus pulsos estavam presos, minhas pernas dormentes e minha mente girando em busca de uma escapatória que não existia. O que vocês querem? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, um sopro de desafio misturado ao terror.
O motorista soltou uma risada baixa, sarcástica, enquanto o outro apenas inclinou a cabeça, como se saboreasse minha pergunta. Não se preocupe. Logo você vai entender. Minhas unhas se cravaram na palma da mão, a dor trazendo uma centelha de foco em meio ao torpor. Havia algo muito errado ali. Eles não tinham pressa. Isso significava que o pior ainda estava por vir. O carro desacelerou, e a vibração do asfalto mudou para um som abafado de cascalho sendo esmagado pelos pneus. Paramos. Um estalo ecoou quando a porta se abriu, e uma lufada de ar gelado me atingiu, carregando consigo o cheiro de terra úmida e algo mais. Algo que eu não queria identificar. Uma mão forte agarrou meu braço, me puxando para fora. Minhas pernas cederam por um segundo, a circulação voltando aos poucos, trazendo um formigamento doloroso. Mas eu me mantive de pé, lutando contra a sensação de desamparo que tentava se apossar de mim. A paisagem ao redor era um borrão de silhuetas escuras e sombras ameaçadoras. Um galpão abandonado, talvez? O brilho distante de postes indicava que não estávamos longe da cidade, mas também não perto o suficiente para que meus gritos tivessem alguma esperança de serem ouvidos. Antes que eu pudesse processar meu próximo movimento, uma nova figura emergiu da escuridão. O modo como caminhava, sem pressa, sem hesitação, fez algo dentro de mim se contrair. Enzo. Ele parou a poucos passos de mim, a expressão ilegível, mas os olhos me analisando com algo entre avaliação e desaprovação. Vestia um terno escuro, os botões meticulosamente fechados, como se cada detalhe fosse calculado. Quando ele finalmente abriu a boca, sua voz veio baixa, carregada de intenção. O que fizeram com você? O homem do terno, que antes tamborilava os dedos, riu baixinho. Não se preocupe, Bianchi. Ela está inteira. Por enquanto. Enzo piscou devagar, como se saboreasse cada palavra dita. Mas havia algo perigoso na forma como ele inspirou fundo antes de responder. Eu espero, pelo bem de todos vocês, que isso continue assim. O ar pareceu ficar mais denso ao redor. A temperatura da noite não era nada comparada ao gelo que percorreu minha espinha. Você está bem? A pergunta soou quase casual, mas havia algo por trás daquelas palavras, algo que fez o pânico na minha garganta se transformar em pura indignação. Enzo! Minha voz saiu áspera, como se eu tivesse engolido vidro. Ele assentiu lentamente, como se não houvesse pressa alguma, como se essa fosse apenas mais uma conversa entre nós, como se ele não tivesse acabado de me arrancar da minha vida à força. Você me sequestrou? Minha raiva crescia, afiada como uma lâmina. Ele suspirou, inclinando-se levemente para a frente. A luz fraca do painel revelou o brilho discreto do anel em seu dedo, um símbolo de algo muito maior do que apenas ele. Sequestrar é um termo forte. Eu chamo de proteção preventiva. A forma como ele disse isso, com aquela calma irritante, me fez querer socá-lo. Proteção? Eu soltei uma risada curta, amarga. Você tem ideia do que acabou de fazer comigo? Do que eu passei? Eu achei que ia morrer, Enzo. Ele não desviou o olhar. Permaneceu imóvel, apenas me observando. Então, inclinou-se para trás, cruzando os braços, um leve movimento de cabeça indicando os dois homens nos bancos da frente. Se não fosse eu, seriam eles. Sua voz desceu um tom. Mas eles não teriam pegado leve. Um arrepio cortou minha espinha. Enzo nunca foi de falar ameaças vazias. Se ele dizia isso, era porque sabia de algo que eu não sabia. Engoli em seco, os pensamentos embaralhados. Quem? Minha voz saiu mais baixa agora. Ele estudou minha reação antes de responder. Pessoas que querem chegar ao seu irmão. Você é um alvo fácil, Rafaela. Se eu não tivesse te tirado do caminho, agora você estaria no porta-malas de outro carro, e eles não teriam se incomodado em te deixar confortável. O peso daquelas palavras caiu sobre mim com a força de um soco. Meu peito subiu e desceu de forma irregular. Eu sabia que Marco andava metido em coisas erradas. Sempre suspeitei que ele estivesse envolvido com algo maior do que ele podia controlar, mas nunca imaginei que isso me atingiria dessa forma. Enzo se inclinou um pouco para frente, sua voz mais baixa, mais firme. Eu não ia deixar isso acontecer com você. Nossos olhares se encontraram, e por um instante, houve um silêncio carregado de tudo o que não podíamos dizer. A infância, a cumplicidade, as memórias.
Eu queria odiá-lo por isso, queria gritar, queria exigir que ele me deixasse ir. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que ele estava certo. E isso era o que mais me aterrorizava. Enzo. O carro parou na doca 27. O som das ondas quebrando contra a estrutura de metal ressoava no silêncio da madrugada. O vento carregava o cheiro de maresia e óleo de motor, um lembrete constante do lugar em que estávamos. Meus homens saíram primeiro, abrindo a porta traseira. Ela ainda estava grogue, mas a tensão em seu corpo entregava que estava plenamente consciente do que acontecia. Rafaela tentou se afastar quando um dos meus homens a puxou para fora, mas as amarras em seus pulsos tornavam qualquer resistência inútil. Eu permaneci no mesmo lugar, encostado contra uma pilha de contêineres, observando. Ela vacilou por um segundo ao pisar no concreto frio, os olhos vasculhando o entorno. Eu sabia o que estava acontecendo na cabeça dela naquele momento. Tentando entender, tentando calcular as chances de fuga, de luta. Tentando encontrar uma lógica no absurdo. Foi quando nossos olhares se cruzaram. Os olhos dela se arregalaram de surpresa, mas logo se estreitaram em pura raiva. Enzo! Minha expressão não mudou. Apenas empurrei o corpo para frente, saindo da sombra dos contêineres e caminhando até ela com calma. Dormiu bem? Ela se debateu, puxando as amarras com força, ignorando o desconforto evidente. O que diabos está acontecendo? Ergui uma sobrancelha. Você realmente precisa perguntar? O peito dela subia e descia rápido, o frio da noite colorindo suas bochechas de um tom pálido, contrastando com a fúria brilhando em seus olhos. Você me sequestrou? Eu ri, mas sem humor. Se eu tivesse te sequestrado, Belucci, você estaria em um buraco, não aqui, diante de mim. Ela bufou, os ombros se retesando ainda mais. Então, o que é isso? Alguma brincadeira doente? Fiz um sinal para que meus homens se afastassem. Eles obedeceram sem questionar, deixando-nos a uma distância segura. Você era um alvo, expliquei, a voz baixa, controlada. Se eu não tivesse feito isso, você estaria nas mãos erradas agora. Ela parou, hesitante. O cérebro trabalhando rápido, juntando as peças. Quem? Cruzei os braços, observando-a de perto. Você sabe exatamente quem. Seu sobrenome carrega um peso que não pode ignorar. Seu irmão fez inimigos, e eles acharam que você seria uma moeda de troca valiosa. A respiração dela vacilou por um momento. Vi a hesitação passar por seu rosto. Você espera que eu acredite que isso é uma forma de proteção? Dei um passo mais perto. Eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender que, se fosse outra pessoa no meu lugar, você não estaria tendo essa conversa agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela não confiava em mim. Não mais. Mas isso não importava. Porque, gostando ou não, ela precisava de mim agora. A brisa carregava o cheiro salgado da água, misturado ao metal oxidado dos contêineres empilhados. O armazém era um labirinto de aço e sombras, vigiado por olhos atentos, mãos firmes em armas engatilhadas. Passei pelos homens sem precisar falar. Eles sabiam que eu não gostava de interrupções quando estava conduzindo algo importante. Ela andava ao meu lado, mas seu corpo exalava tensão. Não me surpreendia. A mente dela trabalhava rápido, tentando entender onde estava, porque tinha sido arrastada para esse mundo. Mas não havia tempo para distrações. Empurrei uma porta de aço reforçada. O trinco liberou com um clique pesado, revelando o coração pulsante da operação. Rafaela hesitou. Ela viu. Armas perfeitamente organizadas em fileiras, mochilas preparadas para qualquer eventualidade. Equipamentos prontos para serem usados a qualquer momento. Homens entravam e saíam, pegando o que precisavam, preparando-se para algo que ela nem sequer entendia. O cheiro de óleo de metal, pólvora e couro se misturava ao ambiente impecavelmente organizado. Ela prendeu a respiração. Não disse nada. Ela ainda estava digerindo tudo. O arsenal, os equipamentos, o hospital improvisado em contêineres. Mas eu sabia que era hora de levá-la ao meu espaço. Minha mão permaneceu firme em suas costas enquanto a guiava para um canto discreto do armazém. Uma parede de vidro blindado separava aquele espaço do restante, proporcionando uma visão panorâmica de todo o ambiente.
Ali dentro, o cheiro de couro e madeira substituía o de metal e pólvora. Meu escritório não era um simples espaço de trabalho. Era um centro de comando. A mesa imponente, feita de nogueira escura, sustentava vários monitores exibindo transmissões de câmeras de segurança espalhadas por toda a cidade. Um laptop de última geração, alguns celulares descartáveis e documentos espalhados ao lado de um revólver pesado, colocado de forma quase casual. As paredes eram cobertas por mapas estratégicos, diagramas e telas que monitoravam fluxos de carregamento e movimentação financeira. Do lado direito, uma grande estante de ferro continha arquivos organizados meticulosamente, cada pasta marcada com códigos numéricos. Do outro, um bar minimalista, apenas o necessário, uísque envelhecido, alguns copos de cristal e uma cafeteira sempre pronta. As cadeiras diante da minha mesa eram de couro preto, projetadas para intimidar. Confortáveis o bastante para quem eu queria manter por perto, desconfortáveis o suficiente para aqueles que precisavam sair rápido. Atrás de mim, um enorme painel de vidro mostrava uma visão completa do porto e da cidade ao fundo, as luzes piscando na distância. Mas Rafaela não olhava para a vista. Ela olhava para mim. Me afastei um passo e fiz um gesto para que se sentasse. Seu irmão, comecei, a voz baixa, mas carregada, tem um problema que ele não pode resolver sozinho. Ela virou para mim, os olhos duros. Mas eu já esperava essa reação. Ele se envolveu com apostas, jogos, dívidas que não pode pagar. Gente perigosa descobriu vocês. Fizeram um levantamento. Vocês não têm nada de valor. A não ser vocês mesmos. O silêncio dela era tão alto quanto um tiro. Me aproximei, medindo cada palavra. Eu intervi. Não para salvá-lo, mas para garantir que a situação fosse controlada. Agora ele está seguro, sob minha proteção. Mas isso tem um preço. Ela engoliu em seco, como se já soubesse que a próxima frase mudaria sua vida. Você vai fingir ser minha esposa. Pelo tempo que eu determinar. Rafaela deu um passo para trás, mas minha voz a manteve no lugar. Preciso fechar negócios com uma família tradicional na Itália. Eles não lidam com solteiros. E para garantir que seu irmão continue respirando, você vai fazer isso acontecer. Vi o conflito interno tomar conta dela. Se recusar, não posso fazer nada por vocês. Simples assim. Deixei a frase pairar no ar, esperando sua reação. Você ainda acha que tem escolha? Ela hesitou, mas, eventualmente, sentou-se. A raiva nos olhos dela me disse que não estava pronta para aceitar nada. Ótimo! Eu não queria que fosse fácil. Puxei minha cadeira, recostei-me e entrelacei os dedos sobre a mesa. Meu olhar permaneceu fixo no dela. Seu irmão está vivo porque eu quis. Mas isso pode mudar. A tensão no ar era quase palpável. Você finge ser minha esposa, continuei, minha voz firme, porém calma. E eu garanto que ninguém vai encostar um dedo nele. Deixei as palavras se assentarem, observando-o absorver cada detalhe. Ela olhou ao redor, para as telas, para os mapas, para as armas organizadas. Finalmente compreendeu. Ela estava no coração da minha operação. E não havia saída. Rafaela. Por fora, o armazém parecia uma ruína esquecida pelo tempo. Vidros quebrados, paredes corroídas pela maresia, o cheiro de ferrugem impregnado no concreto. Mas algo me incomodava. Câmeras. Inúmeras delas. Discretas, posicionadas em pontos estratégicos. Aquele lugar não era tão abandonado quanto fingia ser. Por dentro. Era um outro mundo. Contêineres empilhados erguiam-se ao nosso redor como muralhas de aço, formando corredores estreitos e labirínticos. O som distante de vozes graves, o tilintar metálico de armas sendo manuseadas, o zumbido discreto de sistemas de ventilação, tudo contribuía para a atmosfera carregada de tensão e controle absoluto. Cada porta de metal que passávamos escondia um mundo à parte, um segredo guardado a 7 chaves. Enzo caminhava à frente, os passos deliberadamente lentos. Ele queria que eu visse, que absorvesse cada detalhe, que entendesse sem precisar de explicações. Meu próprio andar vacilante ecoava no chão reforçado, um som oco, quase mecânico, amplificado pelo silêncio disciplinado daquele lugar. Então ele abriu mais uma porta. E eu vi.
O impacto me atingiu como um soco no estômago. Meus olhos levaram segundos preciosos para compreender o que estavam enxergando. Fileiras de leitos imaculadamente organizados, monitores piscando em padrões rítmicos, ventiladores pulmonares, máquinas de ressonância magnética, incubadoras neonatais, equipamentos que só existiam nos hospitais mais avançados do mundo. Ali, no meio de um depósito de armas e segredos, havia um hospital completo, funcional e, pelo que parecia, muito bem financiado. O cheiro esterilizado contrastava brutalmente com o ar carregado de ferrugem e óleo da parte externa. As superfícies reluziam sob luzes cirúrgicas intensas, cada detalhe impecavelmente planejado. Algumas pessoas de jaleco circulavam em silêncio, ocupadas demais para sequer notar minha presença. Minha mente lutava para encontrar lógica naquilo. Máfia, armas, negócios clandestinos. Eu esperava tudo isso. Mas um hospital de ponta escondido em um porto abandonado? Isso ia além do absurdo. Nada fazia sentido. Absolutamente nada. E então, vi alguém. Matt. Ele usava jaleco, concentrado em um microscópio. Quando ergueu o olhar, apenas assentiu para Enzo, que retribuiu do mesmo jeito. Matt, essa é Rafaela. O homem me analisou por um momento, depois apenas voltou ao que estava fazendo. Eu queria perguntar. Queria entender. Mas Enzo não me deu tempo. A mão dele tocou minhas costas, um comando silencioso. Fui guiada para outro ambiente, e então, o choque. Armas. Não era apenas um depósito. Era um santuário de guerra. Fileiras meticulosamente organizadas de fuzis de assalto, pistolas automáticas, rifles de precisão e facas táticas estavam expostas em suportes de metal escuro, cada peça polida e pronta para o uso. Nada ali era aleatório. Cada arma tinha seu lugar, cada compartimento transpirava estratégia. A iluminação indireta refletia nas superfícies metálicas, dando ao ambiente um brilho quase cirúrgico, frio e letal. Eu esperava o cheiro de pólvora antiga, de ferrugem impregnada nas paredes, um odor sujo de óleo velho. Mas o ar era limpo. Demasiado limpo. Aquele lugar não era um esconderijo improvisado, era uma fortaleza cuidadosamente planejada, um centro operacional de guerra. Nos cantos, mochilas táticas estavam dispostas ao lado de coletes balísticos, capacetes reforçados e rádios de comunicação. Granadas cuidadosamente alinhadas, munição estocada com precisão cirúrgica. Era como se cada item tivesse sido preparado para ser acessado no menor tempo possível, para uma resposta imediata e mortal. Aquele não era o covil de criminosos desorganizados. Era a base de um exército nas sombras. Minha respiração ainda estava pesada quando senti a pressão firme da mão de Enzo em minhas costas. Ele não me apressava, mas também não me deixava tempo para questionar. O caminho se abriu para mais um corredor estreito, com portas metálicas robustas. Ele empurrou uma delas, e, como tudo naquele lugar, o que havia dentro me surpreendeu ainda mais. O ambiente mudou de novo. O cheiro metálico do arsenal ficou para trás quando entrei em um espaço que exalava poder. O escritório de Enzo. E era diferente de tudo que eu esperava. O peso daquelas palavras se fixou no ar entre nós como um veneno de efeito lento. Meu corpo estava rígido, a mente dividida entre o pânico e a necessidade de encontrar uma brecha, qualquer saída, qualquer falha no plano dele. Mas não havia falhas. Minha visão periférica captava cada detalhe do ambiente ao meu redor. O couro escuro das cadeiras, o brilho discreto das garrafas de uísque no bar minimalista, a mesa meticulosamente organizada onde um revólver repousava, casual, mas estrategicamente posicionado. As telas piscando em uma sequência de imagens de vigilância mostravam que aquele homem controlava muito mais do que esse armazém. Ele controlava meu destino. Minha respiração estava curta. O silêncio entre nós era opressor, preenchido apenas pelo som distante da cidade além do vidro blindado. Eu o encarei. Ele sustentou meu olhar, impassível, seguro, um predador esperando a presa perceber que já estava em sua armadilha. Você acha que eu vou aceitar isso? Minha voz saiu áspera, mas minha garganta estava seca. Apenas um levantar de sobrancelha dele. Um movimento lento e calculado. Acho que você sabe que não tem escolha. Meu estômago revirou. Eu queria gritar, contestar, dizer que ele não podia me obrigar.
Mas eu sabia que podia. Ele não estava pedindo. Minha mente se agarrou a uma última esperança. E o meu irmão? Exigi. O canto dos lábios dele se ergueu ligeiramente. Não um sorriso. Apenas uma constatação silenciosa de que eu finalmente estava fazendo as perguntas certas. Vivo seguro. Sob minha proteção. Desde que você cumpra sua parte. A raiva borbulhou em mim. Eu não podia acreditar que estava ali, ouvindo tudo aquilo, sendo empurrada para uma vida que eu não escolhi. Meus dedos se apertaram nos braços da cadeira. Rafaela. O silêncio entre nós se estendeu como uma corrente invisível, pesada e implacável. Eu queria quebrá-lo, encontrar uma falha, uma brecha que me permitisse escapar daquela armadilha bem arquitetada, mas cada argumento que surgia em minha mente era esmagado pela dura realidade. Marco. Fechei os olhos por um segundo, tentando organizar meus pensamentos. Ele era tudo o que me restava. A única família que eu ainda tinha. Lembrei-me de todas as vezes em que tive que me virar para cuidar dele, de cada sacrifício que fiz para mantê-lo longe de encrenca. Mas, no fim, não foi suficiente. Ele sempre teve essa tendência a fazer escolhas ruins. Abri os olhos novamente e encarei Enzo. Você sempre foi assim? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse genuinamente interessado na pergunta. Assim como, engoli em seco, frio, calculista. A resposta não veio de imediato. Ele apenas me observou, os olhos carregando aquele brilho indecifrável que sempre me deixava inquieta. Finalmente, ele se recostou na cadeira, o olhar ainda preso em mim. Eu sou um homem prático, Rafaela. A vida não me permitiu ser de outro jeito. Meu coração deu um solavanco ao ouvir meu nome sair da boca dele. Ele nunca o pronunciava com hostilidade, mas também não havia suavidade. Era apenas um fato. Uma constatação. Praticidade não justifica o que você está fazendo. Não. Ele ergueu uma sobrancelha. Me diga então, o que você faria no meu lugar? Deixaria seu irmão ser morto porque você não gosta da solução que estou oferecendo? Cada palavra era uma faca girando em minha carne. Ele sabia que eu não tinha resposta para aquilo. Eu me senti suja por até considerar essa negociação, mas o rosto de Marco me assombrou antes que eu pudesse encontrar uma resposta decente. Eu nunca quis isso. Minha voz saiu mais baixa, mais carregada. Ninguém quer, Rafaela. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Mas nem sempre temos escolha. Ódio, medo, frustração. Tudo dentro de mim colidia de forma caótica, como se meu próprio corpo rejeitasse essa nova realidade. Eu não podia simplesmente aceitar. Mas, ao mesmo tempo, o que mais eu poderia fazer? Marco estava vivo porque Enzo permitiu. Se eu me recusasse, quanto tempo isso duraria? Eu o conhecia desde a infância. Sabia que ele não era um assassino sanguinário, mas também sabia que, quando se tratava de negócios, não havia espaço para sentimentalismo. A máfia não perdoava falhas. E ele fazia parte dela. Fechei as mãos em punhos, sentindo as unhas cravarem na pele. Isso acaba quando você quiser? Ele assentiu lentamente. Quando eu disser que acabou. As palavras pairaram entre nós como uma sentença. Respirei fundo. E se eu disser sim? Os olhos dele brilharam com algo que eu não consegui identificar. Então você e seu irmão continuarão vivos. Engoli a raiva, a impotência. O problema das escolhas é que, às vezes, a única opção é a que você mais despreza. E eu acabava de fazer a minha. Acordo selado, Enzo. Enzo. Observei cada reação dela. O modo como os dedos se fecharam em punhos, a respiração curta, a tensão no maxilar. Rafaela estava lutando internamente contra a decisão, procurando uma saída que não existia. Mas, no fim, ela fez a única escolha possível. E se eu disser sim? A voz dela soou mais resignada do que eu esperava, mas sem quebrar. Ainda havia luta nela. Me recostei na cadeira, observando-a como um jogador de xadrez avalia uma peça essencial. Então você e seu irmão continuarão vivos. O silêncio que veio depois foi denso, pesado, como se o próprio ambiente esperasse o desfecho daquela conversa.
Vi a batalha nos olhos dela, o orgulho se chocando contra a necessidade. No final, o instinto venceu. Eu já sabia que ela aceitaria. Rafaela sempre foi assim. Faria qualquer coisa por Marco. Enzo. Levantei-me sem pressa, cada movimento calculado, controlado, como um predador que sabe que já venceu a caçada. Meus olhos deslizaram pelas etiquetas codificadas na estante de ferro, cada número representando transações, segredos e promessas de poder. Meus dedos encontraram a pequena caixa de veludo escuro e a puxei com facilidade. O anel dentro dela não era apenas uma joia. Era um símbolo. Uma corrente disfarçada de luxo. Deixei a caixa sobre a mesa, empurrando-a lentamente na direção dela. Coloque. Rafaela piscou, surpresa, como se esperasse ouvir qualquer coisa menos isso. O quê? Inclinei-me sobre a mesa, diminuindo a distância entre nós. Meu olhar prendeu o dela, e por um instante, vi algo além da fúria. Vi a hesitação. O medo. Não faço acordos baseados em palavras vazias. Você vai usar esse anel a partir de agora. O silêncio dela foi quase um desafio. Mas os dedos se moveram, devagar, pegando a caixa. O jeito como ela hesitou antes de abrir fez algo em mim se acender. Ela sabia. Sabia que aquilo era mais do que um simples acessório. O diamante capturou a luz difusa do escritório, refletindo em pequenos feixes sobre sua pele. Era um anel de noivado. Clássico. Imponente. Feito para ser notado. Como tudo que carrega o meu nome. Ela ergueu os olhos para mim, descrença misturada à frustração. Isso é ridículo. Inclinei-me um pouco mais, um sorriso discreto nos lábios, o suficiente para fazê-la sentir o peso da minha presença. Isso é necessário. Cruzei os braços, observando-a como um estrategista avalia uma peça no tabuleiro. Ela era a jogada mais importante. E, no fundo, sabia disso. A família com quem estamos negociando não é ingênua, Rafaela. Eles não compram palavras vazias. Querem ver provas. Sentir consistência. Se você aparecer ao meu lado sem um anel, vão questionar. Vão duvidar. E dúvida, dolceza, gera problemas. Ela apertou os lábios, os ombros tensos, as emoções nublando os olhos castanhos que sempre me observaram no passado com um tipo diferente de intensidade. Você planejou tudo isso, não foi? Meu sorriso se alargou, um traço de diversão tingindo minha expressão. Sempre. Ela inspirou fundo, como se precisasse de ar antes de se afogar. Mas, no final, a escolha não era dela. Nunca foi. Lentamente, deslizou o anel no dedo. E no instante em que o ouro encontrou sua pele, ela me pertencia. Consegui o que queria. O anel agora brilhava em seu dedo, uma lembrança sutil e inescapável de que a vida dela, a partir daquele momento, pertencia à minha. Não havia volta. Ela sabia disso. Mas o olhar que me lançou foi um último ato de resistência, como se ainda pudesse encontrar uma brecha para escapar. Tolo engano. Vamos. Minha voz cortou o silêncio. Rafaela hesitou por um segundo, mas então se levantou. Sem outra escolha. Peguei o paletó, vesti com calma e segui até a porta. Do lado de fora, meus homens continuavam em seus postos, atentos como sombras bem treinadas. O caminho de volta foi silencioso. Eu sentia o olhar dela de tempos em tempos, pesado, repleto de perguntas que não ousava fazer em voz alta. O motor do carro rugia baixo enquanto cruzávamos a cidade. O brilho dos letreiros e as ruas molhadas refletiam nas janelas, criando um jogo de luz e sombra no rosto dela. Quando paramos em frente ao prédio onde morava, apenas olhei. Minha descrença foi imediata. O lugar era pequeno, decadente. As luzes da rua piscavam, e o portão de entrada parecia mais um convite para problemas do que uma barreira de segurança. Isso não é seguro. Minha voz saiu baixa, mas sem espaço para discussão. Ela me olhou de relance, os dedos apertando a alça da bolsa como se pudesse segurar sua antiga vida por mais alguns segundos. Eu moro aqui há anos. Nunca tive problemas. Ergui uma sobrancelha e empurrei a porta da frente. O cheiro de mofo e comida requentada me atingiu de imediato. Passei os olhos pelo lugar e vi corredores escuros, portas mal trancadas. Um risco ambulante. Pegue suas coisas. Ela parou no meio da sala. O quê?
Pegue suas coisas, Rafaela. Você não volta mais aqui. O pavor passou pelo rosto dela como um relâmpago. Por um instante, sua respiração acelerou, a mente buscando uma forma de protestar. Mas no fundo, sabia que não havia negociação. Para onde está me levando? Mantive meu olhar firme no dela. Para casa. A tensão no ar era densa. Ela não se moveu de imediato. Então, fui até o pequeno armário no canto, puxei uma mala e joguei sobre a cama. Você pode fazer isso ou eu faço. Escolha. Rafaela engoliu em seco e começou a pegar suas coisas. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas, e a cada peça de roupa dobrada, percebi que era uma despedida. Pouco depois, estávamos de volta ao carro. Ela ficou em silêncio durante todo o trajeto, os olhos fixos na estrada como se tentasse memorizar a cidade pela última vez. Mudança de rotina, rotina. Rafaela desceu do carro sentindo o sol dourado aquecer sua pele enquanto a brisa leve do final da tarde trazia o perfume das lavandas e do alecrim que cresciam em vasos de terracota espalhados pelo jardim. Seus olhos se arregalaram ao ver a fachada da casa. Era um sonho materializado. O branco das paredes de estuque contrastava lindamente com as trepadeiras verdes e as buganvílias em flor, que se enroscavam delicadamente ao redor da grande porta de madeira arqueada. Os detalhes em ferro trabalhado nas janelas lembravam as vilas italianas que ela tanto amava. O aroma da terra aquecida pelo sol misturava-se ao frescor das ervas que cercavam a entrada. Rafaela inspirou fundo, sentindo-se transportada para a Toscana, para um mundo onde o tempo passava devagar, onde cada detalhe era vivido com intensidade. Meu Deus, ela murmurou, levando uma das mãos ao peito. Seus olhos correram pela estrutura da casa, cada detalhe cuidadosamente escolhido. Enzo permaneceu em silêncio, observando-a com um sorriso discreto, esperando que ela absorvesse cada nuance do presente que ele havia criado para ela. Rafaela pousou os dedos na madeira da porta. Era sólida, robusta, mas ao mesmo tempo convidativa. Quando girou a maçaneta e entrou, um suspiro escapou de seus lábios. O frescor do interior contrastava com o calor externo. A luz do fim da tarde filtrava-se suavemente pelas cortinas de linho esvoaçantes, preenchendo o ambiente com um brilho dourado. Seus pés tocaram um tapete de juta macio, e ela sentiu a textura sob os dedos dos pés. No centro da sala, um grande sofá claro estava adornado com almofadas texturizadas, convidando-a a se jogar ali e sentir o conforto do espaço que, de alguma forma, já parecia seu. O aroma de madeira antiga, misturado ao perfume suave de velas acesas sobre a mesa de centro, despertava uma sensação de familiaridade. Ela caminhou lentamente, tocando os objetos, sentindo a suavidade dos tecidos, a firmeza dos móveis de madeira rústica, as curvas orgânicas dos espelhos pendurados na parede. Tudo ali falava dela, dos seus sonhos, dos pequenos detalhes que ela sempre mencionava sem perceber. Na cozinha, seu coração acelerou. Prateleiras abertas de madeira exibiam louças artesanais, frascos de vidro com temperos e cestos de palha pendurados com simplicidade. A bancada de pedra fria sob seus dedos lembrava os verões passados. Na Itália, quando sua avó preparava massas frescas ao entardecer. Uma oliveira em um grande vaso de cerâmica no canto parecia um abraço de suas raízes. Você trouxe a Itália para mim, sua voz era um sussurro repleto de emoção. Enzo se encostou ao batente da porta, observando-a com um brilho divertido nos olhos. Eu trouxe você para casa. Rafaela sorriu, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. Continuou explorando, cada novo ambiente revelando um pedaço dela mesma que Enzo havia transformado em realidade. No quarto, a cama ampla com lençóis de linho, a cabeceira de madeira ripada, os pequenos detalhes em macramê pendurados na parede. Tudo era acolhedor, feito para envolvê-la. E então veio o banheiro. A grande pia de pedra, os espelhos arqueados refletindo a luz suave das luminárias de rata, os azulejos artesanais em padrões mediterrâneos no chuveiro. Um spa particular onde ela poderia se perder na água quente. Cercada pelo aroma dos óleos essenciais cuidadosamente dispostos sobre uma bandeja de madeira. Ela girou lentamente no próprio eixo, absorvendo tudo. Eu vou morar aqui? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Nós vamos. O choque atravessou meu corpo antes mesmo que eu pudesse processar o significado das palavras. Você vai morar aqui também?
Ele cruzou os braços, um gesto calculado, de quem já esperava essa pergunta. Eu te disse que precisava de uma esposa, não de uma inquilina. Senti meu estômago se revirar. O peso daquelas palavras me atingiu com força. Não era apenas uma encenação. Não um simples teatro de conveniência. Ele estava me puxando para dentro do mundo dele, me enterrando fundo até que não houvesse saída. Minhas mãos deslizaram pela bancada de mármore negro da cozinha, enquanto eu absorvia os detalhes ao redor. Tudo ali tinha um propósito. Desde as taças de cristal no bar, perfeitamente alinhadas, até as cortinas pesadas que podiam esconder completamente qualquer rastro de vida lá dentro. Nenhum erro, nenhuma vulnerabilidade. Era assim que Enzo vivia. Passei pelos cômodos sem pressa, tentando decifrar algo que não me saltasse aos olhos de imediato. Até que meus passos me levaram a uma sala que parecia mais íntima. O escritório. Diferente do que vi no armazém, esse espaço parecia mais pessoal. Não havia atmosfera carregada de comando e controle, de operações e vigilância. Aqui, havia algo mais sutil. Os móveis eram de madeira nobre, os tons escuros contrastando com a luz quente das luminárias estrategicamente posicionadas. Uma grande estante ocupava quase toda uma parede, repleta de livros antigos e novas edições de clássicos. Alguns títulos eram italianos, outros, sobre política e economia. Um ou outro sobre estratégias de guerra. Mas foi sobre a mesa que algo me chamou a atenção. Uma moldura. Eu sabia que não deveria, mas minha curiosidade venceu. Peguei o porta-retratos nas mãos e senti o choque percorrer meu corpo. Era uma foto nossa. Nápoles. O verão era visível em nossas peles douradas, no brilho despreocupado dos olhos. Enzo tinha um braço jogado sobre meus ombros, o sorriso dele era despreocupado. Meu próprio reflexo na imagem era outro. Eu sorria, leve, inocente, completamente alheia ao futuro que nos aguardava. Um nó se formou na minha garganta. Eu queria odiá-lo. Mas será que ainda havia algo daquele Enzo aqui dentro? Minha mente me traiu, trazendo lembranças esquecidas. O cheiro da brisa salgada em Nápoles, o riso fácil, os segredos compartilhados ao pôr do sol. Será que ele lembrava? Ou será que tudo aquilo havia morrido junto com o menino que ele foi um dia? Eu não ouvi os passos dele se aproximando. Só percebi sua presença quando sua voz soou às minhas costas. Você ainda pensa naquele verão? Meu coração parou. Virei lentamente, encontrando seu olhar fixo em mim. Não havia ameaça ali. Não havia frieza. Apenas uma curiosidade genuína, misturada a algo que eu não sabia nomear. Você guarda isso? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele sustentou meu olhar por um longo momento, então caminhou até mim, pegando a foto de minhas mãos. Algumas coisas não merecem ser esquecidas. A frase ficou entre nós, suspensa no tempo. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi algo no olhar dele que me fez hesitar. Talvez, só talvez, o Enzo de Nápoles ainda estivesse ali. E isso era mais perigoso do que tudo. Enzo, ela não se afastou. Eu esperava resistência, uma barreira de negação, qualquer coisa que me lembrasse que Rafaela ainda lutava contra isso. Mas naquele instante, no espaço apertado entre a lembrança do passado e o presente caótico em que nos encontrávamos, ela ficou. E eu aproveitei. Meu primeiro toque foi calculado, um teste. Os lábios dela eram macios, quentes, hesitantes. Mas quando senti a mínima resposta, o instinto tomou conta. Minhas mãos encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, eliminando qualquer resquício de distância. O beijo deixou de ser um mero experimento e se tornou algo mais profundo, carregado de tudo que nunca foi dito, de todas as vezes que eu quis e me privei. Ela provava como lembrança, como uma memória há muito tempo enterrada, mas nunca esquecida. O controle que sempre me pertenceu escapava por entre os dedos. Senti suas mãos se fecharem no tecido da minha camisa, hesitantes no começo, depois mais firmes, como se estivesse se agarrando ao que restava de racionalidade. Mas não havia racionalidade ali. Só o desejo, puro e bruto, que pulsava entre nós. Inclinei minha cabeça, aprofundando o contato.
Ela suspirou contra minha boca, e aquele som, aquele maldito som, me fez perder o que restava de bom senso. Minhas mãos deslizaram por suas costas, subindo lentamente, sentindo cada centímetro de pele sob o tecido fino de sua blusa. Rafaela reagiu como se aquilo a queimasse, seu corpo arqueando contra o meu em um reflexo involuntário. Eu deveria parar. Mas como parar algo que já estava destinado a acontecer? Me afastei 1 milímetro, apenas o suficiente para olhar para ela. Seu peito subia e descia rapidamente, os olhos brilhando com um misto de confusão e algo que ela não queria admitir. Minha mão subiu até sua mandíbula, os dedos roçando de leve sua pele quente. Você ainda acha que pode fugir de mim, Dolceza? Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. O silêncio dela foi resposta suficiente. Meus lábios encontraram os dela novamente, dessa vez sem hesitação, sem desculpas. E quando ela se entregou de vez, percebi que, assim como eu, Rafaela já não sabia mais se queria escapar. Capítulo 3. Testes de fidelidade e laços de confiança. Rafaela. A luz amarelada do espelho refletia minha expressão tensa. Meus dedos deslizaram pelo tecido do vestido, ajustando a cintura, como se a roupa pudesse conter a inquietação que tomava conta do meu corpo. O veludo negro abraçava minhas curvas com perfeição, um contraste gritante com a pele que parecia ainda mais pálida sob o brilho suave da penteadeira. A fenda lateral revelava parte da minha perna, o suficiente para ser elegante, mas perigoso. Cada detalhe daquele jantar tinha um propósito. Cada peça de roupa, cada palavra dita, cada sorriso ensaiado. Eu não era apenas Rafaela Bellucci esta noite. Eu era a esposa de Enzo Bianchi. Pelo menos, era isso que eles deveriam acreditar. Respirei fundo. A joia em meu dedo reluziu, um lembrete silencioso de que aquele anel era tanto uma promessa quanto uma sentença. Meus olhos percorreram meu reflexo mais uma vez, procurando qualquer vestígio da mulher que costumava ser antes de tudo isso. Não encontrei. O som dos passos firmes atrás de mim fez minha espinha se retesar. Não precisei olhar para saber que ele estava ali. Enzo tinha uma presença que se fazia sentir antes mesmo de ser vista. O ar parecia diferente quando ele estava por perto. Mais pesado. Mais carregado. Está pronta? A voz dele era baixa, sem pressa, mas carregava um peso que não me dava outra opção além de assentir. Virei-me devagar, deixando que ele me visse por inteiro. Os olhos dele deslizaram pelo vestido, sem pressa, sem esconder o que pensava. Ele estava impecável, como sempre. O terno sob medida realçava seus ombros largos, e o perfume amadeirado que sempre o acompanhava misturava-se ao ambiente como um lembrete do que ele era, controle absoluto. Por um instante, pensei ver algo diferente em seu olhar, algo além da mera avaliação. Mas foi rápido demais para eu ter certeza. Você está adequada. Ele se aproximou, erguendo uma sobrancelha. Um traço de provocação dançava em sua expressão. Que elogio maravilhoso! Revirei os olhos, cruzando os braços. Um canto da boca dele ergueu-se levemente, como se divertisse com minha resistência. Mas em vez de prolongar a provocação, ele apenas estendeu a mão. Vamos! Hesitei por um segundo antes de aceitar. O toque quente e firme dele sobre minha pele fria me fez prender a respiração. Eu não deveria sentir nada com isso. Mas sentia. La Vecchia Cantina, o jantar. O restaurante era um refúgio da velha Itália em meio ao caos moderno. Lustres de ferro trabalhado pendiam do teto, lançando sombras douradas sobre as paredes de pedra. O aroma de vinho encorpado e molho de tomate reduzido no fogo baixo preenchia o ambiente, misturando-se ao perfume amadeirado dos móveis rústicos. Cadeiras estofadas, veludo e madeira. Mesas forradas com toalhas brancas impecáveis. O lugar exalava tradição, exclusividade. Não era um restaurante qualquer. Era um território. E eu sabia que a noite não seria apenas sobre jantares requintados. Enzo guiou-me até uma mesa reservada ao fundo. No momento em que cruzamos o salão, percebi olhares se voltando para ele. Alguns com respeito, outros com cautela. O nome Bianchi era conhecido, e cada pessoa ali sabia que aquele não era um homem qualquer. Bellucci. A voz grave veio antes da figura alta se levantar.
O homem à nossa frente era robusto, cabelos grisalhos penteados para trás, um terno bem cortado e um relógio de ouro reluzindo no pulso. O olhar afiado me avaliou antes mesmo de sorrir para Enzo. Finalmente, você encontrou uma esposa. O nome dele era Alessandro de Luca, um capo respeitado da Itália. Ao lado dele, uma mulher elegante repousava uma taça de vinho na mesa. Bianca de Luca, sua esposa. Pele dourada, traços refinados, o olhar calculista de quem já vira muito mais do que demonstrava. Uma honra conhecê-los. Minha voz soou firme, educada. Se eles repararam na hesitação momentânea, não demonstraram. Os cumprimentos foram trocados, e logo tomamos nossos lugares. O garçom apareceu quase imediatamente, despejando um vinho profundo nos copos, aveludado, intenso. Eu quase não levei a taça aos lábios, mas senti o olhar de Enzo e soube que deveria agir naturalmente. Então, Bianchi, Alessandro recostou-se na cadeira, o corpo relaxado, mas os olhos atentos. Você está mesmo disposto a negociar com nossa família? Enzo girou a taça em uma rotação preguiçosa, observando o líquido dançar antes de levar o vinho à boca. Eu nunca faço negócio sem garantir que todos saiam ganhando. A resposta veio sem hesitação, sem pressa. Ele não usava ameaças. Não precisava. Cada palavra dita era uma jogada calculada. Enquanto Alessandro testava os limites, Bianca me analisava, como se procurasse algo sob a superfície. Sua esposa parece reservada. Foi Bianca quem falou primeiro. Sua voz era baixa, mas afiada. Você sempre foi discreta, Signorina Bellucci? Senti meu coração acelerar, mas sorri. Apenas observo antes de falar. Palavras ditas sem propósito podem custar caro, não acha? O silêncio que veio depois foi breve, mas cheio de significados. Então, Bianca sorriu, satisfeita. Inteligente. Gostei dela. O olhar de Enzo encontrou o meu. Ele não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou. Como se soubesse que eu entenderá exatamente o que estava em jogo. Rafaela. O jantar transcorria em um jogo sutil de palavras e olhares. Alessandro de Luca estava relaxado em sua cadeira, mas seu olhar não perdia nenhum movimento de Enzo. A postura descontraída era apenas uma máscara bem treinada. Um homem como ele nunca se desligava completamente. Cada resposta, cada pausa, cada movimento de taça de vinho era uma jogada bem pensada. O garçom serviu o prato principal, massa fresca com ragu de cordeiro, o aroma rico se misturando ao vinho encorpado que dançava no cristal das taças. O garfo de Bianca se moveu com precisão, os olhos castanhos faiscando de curiosidade enquanto me observava. Você se adaptou rápido a esse mundo, Rafaela. Ela pousou o garfo com leveza no prato, os dedos finos traçando distraidamente a borda da taça. Mulheres como nós aprendem a sobreviver ou são engolidas. O peso daquelas palavras ficou suspenso entre nós. Mulheres como nós. Como se houvesse um elo invisível entre quem éramos e no que nos tornávamos ao lado de homens como eles. Minha boca secou ligeiramente. Enzo ainda não havia dito nada, mas seus olhos acompanharam minha reação, atento como sempre. Eu me adapto ao que for necessário. Minha voz saiu controlada, sem trair a aceleração da minha pulsação. Mas prefiro escolher como luto minhas batalhas. Bianca sorriu, e Alessandro soltou uma risada baixa. Inteligente. Ele apontou o garfo na minha direção, como se me concedesse um elogio. Você a escolheu bem, Bianchi. Enzo apenas ergueu uma sobrancelha, inclinando-se levemente para a frente. Eu sempre escolho bem. A resposta foi simples, sem um pingo de arrogância, mas carregada da confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. A cada minuto que passava, eu via a diferença entre ele e outros homens desse mundo. Alessandro gostava do jogo, mas Enzo jogava como se tivesse escrito as regras. Ele nunca pressionava, nunca ameaçava diretamente, mas também nunca permitia uma posição de fraqueza. Negócios são sobre reciprocidade, Enzo continuou, deslizando os dedos ao longo do talher. Não sobre coerção. Forçar uma aliança nunca gera lealdade. E lealdade é um investimento que se paga com o tempo, não com medo. Alessandro inclinou a cabeça, avaliando aquelas palavras. Bianca, ao lado dele, manteve o sorriso discreto,
mas seus olhos disseram que a boca não precisava verbalizar. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso antes. Sempre associei esse mundo à intimidação, força bruta, domínio pelo medo. Mas ali, naquela mesa, ficou claro que Enzo não sobrevivia apenas por ser poderoso. Ele sobrevivia porque era mais esperto. Porque entendia que uma lâmina pode cortar apenas uma vez, mas uma aliança bem feita pode durar uma vida inteira. Alessandro riu, recostando-se na cadeira. Você fala como um diplomata, mas não se engane, Bianchi. O mundo em que vivemos ainda precisa de sangue, de demonstrações de força. Enzo girou a taça de vinho, observando o líquido girar antes de responder. O sangue só precisa ser derramado quando a palavra falha. Eu prefiro evitar desperdícios. Alessandro estudou Enzo por mais alguns segundos, depois riu novamente. Por isso sua família continua prosperando. Você sempre soube o equilíbrio exato entre a força e a inteligência. Os dois brindaram, e Bianca me lançou um olhar de aprovação silenciosa. O jantar prosseguia como um campo minado invisível, cada palavra escolhida com precisão, cada gesto carregado de significado. O brilho das velas tremulava sobre a mesa, refletindo nas taças de cristal e projetando sombras alongadas pelo salão. Restaurante era o retrato da tradição, paredes de pedra rústica, prateleiras forradas de garrafas envelhecidas, o aroma de alho e vinho se misturando ao ar quente. A comida estava deliciosa, mas minha garganta parecia fechada. Eu mal conseguia engolir, e não era pela tensão do jantar com Alessandro e Bianca. Era por ele. Desde que nos sentamos, Enzo mantinha aquela postura impecável, o ar de controle absoluto, como se cada detalhe ao redor estivesse sob seu comando. Ele não era hostil, não levantava a voz, não lançava ameaças veladas. Mas seus olhos estavam sempre atentos, avaliando cada reação minha. Me testando. Rafaela, como você e Enzo se conheceram? A voz de Bianca soou casual, mas o olhar dela tinha um brilho curioso, como se já soubesse a resposta e quisesse apenas me ouvir falar. Engoli em seco, sentindo Enzo se mover ao meu lado. Um mínimo ajuste de postura, um gesto imperceptível que qualquer um ignoraria. Mas não eu. Eu sabia o que aquilo significava. Ele queria ver se eu conseguiria sustentar essa farsa. Sorri de leve e inclinei a cabeça, sustentando o olhar de Bianca. Nossas famílias se conhecem há anos. Mas eu era muito jovem quando ele começou a trabalhar nos negócios. Minha voz saiu controlada, sem hesitação. Só voltamos a nos reencontrar recentemente. Alessandro girou a taça entre os dedos, parecendo satisfeito com a resposta. E o que mais te chamou a atenção nele? Minha mão se apertou contra o tecido do meu vestido sob a mesa. A pergunta era simples. Mas a resposta certa não existia. Não ousei desviar o olhar, mesmo sentindo o peso da atenção de Enzo sobre mim. Ele não iria me salvar. Não nesse momento. Fiz uma pausa longa o suficiente para que parecesse natural. Enzo sempre foi inabalável. Meu olhar se voltou para ele, que permanecia observando cada palavra sair da minha boca. Ele não fala muito, mas quando fala, as pessoas ouvem. Não porque ele exige atenção, mas porque sabe como guiar uma conversa. O silêncio que se seguiu foi breve, mas tenso. Vi o canto da boca de Enzo se erguer ligeiramente, quase imperceptível, como se aprovasse minha resposta. Parece que sua esposa tem uma boa leitura de você, Bianchi. Alessandro riu, levantando a taça. Brindei junto com todos, sentindo o vinho quente deslizar pela minha garganta, mas meu estômago ainda estava revirado. Eu sabia que tinha passado no teste dele. Dessa vez. Enzo. Observei enquanto Alessandro se levantava, alisando o terno impecavelmente cortado, seu sorriso carregado do charme despreocupado que mascarava décadas de negociações sujas e acordos selados com mais do que aperto de mãos. Bianca deslizou o braço pelo dele, o olhar dela se demorando por um instante em Rafaela, como se estivesse avaliando algo que só ela enxergava. O jantar tinha sido um teste. Para mim. Para ela. E ambos sabíamos disso. Alessandro estendeu a mão, um gesto que era tanto de respeito quanto de domínio velado. Apertei firmemente, mantendo o olhar fixo no dele. Nápoles nos espera, Bianchi. As conversas precisam continuar em casa, onde podemos discutir os pormenores sem distrações. O subtexto era claro.
Um jantar formal era apenas um prelúdio. O verdadeiro jogo começaria na Itália. Concordo. Minha voz saiu controlada, sem hesitação. Mandarei alguém para coordenar nossa chegada. O brilho satisfeito nos olhos dele não passou despercebido. Ele esperava essa resposta. Precisava dela. Ao meu lado, senti Rafaela manter a postura impecável, os ombros erguidos, a expressão neutra. Mas eu sabia. Sabia que sua mente estava girando, absorvendo tudo. Bianca então deslizou um cartão sobre a mesa, os dedos pintados em vermelho vibrante repousando ali por um segundo a mais do que o necessário. Ligue quando chegarem. Faremos uma recepção digna para vocês. Peguei o cartão e deslizei para o bolso do paletó, um aceno sutil selando a despedida. Os cumprimentos foram trocados, os olhares pesados de significados não ditos. Quando finalmente saímos do restaurante, o ar da noite estava fresco, carregado do cheiro distante do mar e do perfume caro que ainda pairava de nosso encontro. Rafaela não disse nada de imediato, apenas manteve o passo firme ao meu lado até chegarmos ao carro. Abri a porta para ela e esperei. Você jogou bem. Ela hesitou antes de entrar, os olhos se fixando nos meus por um instante. Você também. A sombra de um sorriso passou pelo canto da minha boca antes que eu fechasse a porta e contornasse o veículo. A Itália nos esperava. E Nápoles não era um lugar para amadores. O motor roncou suavemente enquanto eu guiava pelas ruas de Chicago, a cidade se desenrolando ao nosso redor em um jogo de luz e sombra. O painel brilhava em um tom discreto, iluminando meus dedos firmes no volante. O interior do carro era impecável, couro macio, acabamento detalhado em madeira escura, cada controle posicionado com precisão cirúrgica. Eu gostava de coisas assim, funcionais, elegantes e sem excessos. Rafaela, ao meu lado, mantinha o olhar voltado para a janela, os reflexos da cidade dançando em seus olhos. Ela ainda processava o jantar, os testes que eu impus, os olhares que trocamos com Alessandro e Bianca. O silêncio não era incômodo. Pelo contrário, carregava um peso interessante. Eu podia sentir sua respiração controlada, a forma como seus dedos brincavam de leve com a alça da bolsa, um pequeno sinal de inquietação que poucos perceberiam. Mas eu percebia. Acelerei um pouco mais ao cruzarmos uma via expressa, o motor respondendo com suavidade. A estrada quase vazia nos envolvia em uma bolha de isolamento, e mesmo assim, as palavras dela vieram baixas, mas firmes. Você já os conhecia antes de hoje? Ergui uma sobrancelha, lançando-lhe um olhar de relance antes de voltar a atenção para a pista. Alessandro? Sim. Ele é um homem que prefere negócios a conflitos. Mas não confunda isso com fraqueza. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro curto. Bianca me analisou o jantar inteiro. Soltei um leve sorriso de canto. Ela faz isso com todos. Observa, mede, avalia. Não subestime Bianca. Ela pode parecer apenas a esposa de um capo, mas é muito mais do que isso. Ela virou o rosto para mim por um instante, antes de voltar a olhar para a cidade. E eu? Passei no teste? A pergunta me fez desviar os olhos da estrada apenas por um segundo, mas um segundo suficiente para vê-la ali, encarando-me com um brilho desafiador no olhar. Eu já esperava que fosse bem, respondi simplesmente. Ela não esperava que falaria italiano com tanta fluidez. Isso os impressionou. Ela deu um pequeno sorriso, discreto, antes de se recostar no banco. Acelerei um pouco mais, sentindo o carro deslizar suavemente pela estrada. O som dos pneus sobre o asfalto se tornou o único ruído entre nós pelo restante do caminho. Quando finalmente chegamos à casa, o sistema de segurança reconheceu o veículo e os portões se abriram silenciosamente. Cruzei o longo caminho de entrada sem pressa, os faróis varrendo a fachada branca iluminada por luzes discretas. O jardim exalava um perfume sutil de lavanda e alecrim, misturando-se ao ar fresco da noite. Estacionei e desliguei o motor. O silêncio tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo clique da trava das portas. Saí primeiro, rodeando o carro e abrindo a porta para Rafaela. Ela hesitou por um instante antes de sair, ajeitando a bolsa no ombro. Caminhamos juntos até a entrada, o som dos saltos dela abafado pelo piso de pedra polida. A casa estava silenciosa, como sempre. Eu gostava disso. A ausência de ruídos tornava o espaço um refúgio, longe do caos lá fora.
Quando chegamos ao topo da escada, paramos diante dos corredores que separavam nossos quartos. Ela virou-se para mim, os olhos carregando um cansaço que ia além da noite longa. Boa noite, murmurou. Minha mão se ergueu quase por instinto, pousando suavemente no topo da sua cabeça. Inclinei-me ligeiramente e depositei um beijo ali, sentindo o perfume delicado que sempre a envolvia. Boa noite, Dolceza. Ela não se moveu por um segundo, como se absorvesse o gesto, tentando decifrar suas intenções. Então, sem dizer mais nada, virou-se e entrou no quarto. Fiquei parado ali por um momento, observando a porta se fechar. Caminhei até o meu próprio quarto, soltando o paletó e afrouxando a gravata antes mesmo de entrar. As luzes acenderam automaticamente quando passei pela entrada, banhando o espaço em um brilho amarelado. Meu quarto era amplo, mas sem excessos. Tons sóbrios, móveis de madeira escura, a cama larga perfeitamente arrumada. Na parede oposta, uma enorme janela exibia a vista da cidade iluminada. Joguei o paletó sobre a poltrona e me servi de um uísque no bar ao canto do quarto. O líquido dourado deslizou no copo de cristal, e eu girei entre os dedos antes de dar um gole curto. Minha mente ainda estava no jantar, na aliança que estava prestes a se formar, na viagem. Levar Rafaela para Nápoles seria um movimento decisivo. Um teste não apenas para ela, mas para mim. Ela achava que essa farsa duraria apenas enquanto fosse necessária. Mas eu sabia que algumas alianças, quando seladas, se tornam permanentes. E Rafaela já estava muito mais envolvida do que imaginava. Rafaela. Os dias passaram, e os jantares nunca cessavam. Enzo estava constantemente envolvido em reuniões, negociações e transações. A máfia não dormia. Enquanto eu tentava me ajustar à nova rotina, ele fechava acordos, vendia e comprava armamento, traçava estratégias. E eu era sua sombra. O papel de esposa exigia presença, mesmo que muitas vezes eu não passasse de uma mera espectadora. Naquela noite, a reunião era diferente. Salvatore nos convocou para sua mansão, um convite que não poderia ser recusado. A propriedade se erguia imponente no topo de uma colina, cercada por vinhedos que se estendiam até onde os olhos alcançavam. O mármore da entrada refletia o brilho discreto das luzes estrategicamente posicionadas. Lá dentro, o cheiro de madeira nobre e couro preenchia o ar, misturando-se ao aroma de charuto e vinho envelhecido. O motivo do encontro? Caterina Risse. Descobriram que um carregamento de armas estava vindo da América do Sul, e ela arquitetava um plano para interceptá-lo. Risse era um nome de peso, uma mulher que sabia como jogar o jogo. Assim que a vi, percebi que ela não era como eu imaginava. Nada de vulgaridade, nada de fragilidade. Seu vestido, mesmo sendo de grife, tinha um corte prático. Sapatos que permitiam mobilidade. Nenhuma joia excessiva, apenas um relógio sofisticado e um anel discreto. O cabelo preso em um coque impecável. Ela exalava controle. Poder. Ela falava pouco, mas cada palavra era medida, pensada. A forma como Salvatore e os outros homens da sala ouviam me fez entender que ela não estava ali apenas por ser filha de alguém importante. Ela era importante. Fiquei observando tudo de longe, tentando absorver mais daquela mulher que parecia flutuar entre o mundo da brutalidade e da sofisticação com uma naturalidade impressionante. Em determinado momento, me afastei um pouco. Summer estava ao meu lado, sorrindo enquanto olhava seus filhos, os gêmeos Valentina e Lorenzo, que corriam pelo jardim rindo, suas vozes infantis preenchendo o espaço com uma doçura que contrastava com o ambiente tenso da reunião. Eles cresceram tão rápido, Summer comentou, suspirando. São lindos. Respondi, observando a forma como eles se moviam com energia incansável. Ela riu. Energia demais. Às vezes me pergunto se eles vieram ao mundo com a adrenalina do pai. Eu sorri, mas minha atenção logo foi capturada por outra cena. Enzo e Risse. Os dois estavam em um canto reservado, conversando em tom baixo. O suficiente para que ninguém os ouvisse, mas não discreto bastante para passar despercebido por mim. A forma como ele inclinava levemente a cabeça para ouvir melhor. O jeito como ela falava com confiança, sem hesitar. Não era um flerte descarado. Era a intimidade. Apertei o copo entre os dedos, uma onda de calor subindo pelo meu peito.
Eles estavam falando em italiano. Ela era italiana. Como eu. Um detalhe que, até aquele momento, eu não havia considerado. Minhas unhas cravaram contra o vidro. Meu corpo estava parado, mas minha mente se movia em todas as direções. Por que isso me incomodava tanto? Eu sabia que Enzo tinha contatos, que vivia rodeado de pessoas importantes. Mas Risse não era apenas uma figura política ou estratégica. Ela era mais do que isso. Soltei um riso baixo, quase cínico, e caminhei na direção dele sem pensar muito. Meus dedos tocaram levemente o braço de Enzo. Ele se virou de imediato, os olhos avaliando minha expressão antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. O que vocês tanto conversam? Minha voz saiu controlada, mas afiado bastante para que ele percebesse que não era uma pergunta inocente. Caterina desviou os olhos para mim, avaliando-me de cima a baixo com um interesse que não sei se gostei. Negócios. Foi Enzo quem respondeu. Minha mandíbula travou. Negócios que exigem um canto privado e italiano perfeito? O brilho nos olhos dele se intensificou, um vestígio de diversão que me irritou ainda mais. Risse cruzou os braços e sorriu, um sorriso lento e calculado. Eu estava contando a Enzo sobre um velho conhecido nosso. Alguém que cruzou meu caminho e que, por acaso, também cruzou o dele. Que coincidência! Minha resposta veio automática. Ela inclinou a cabeça, os olhos afiados. Coincidências não existem no nosso mundo, Belucci. Você sabe disso. Meus músculos se enrijeceram ao ouvir meu sobrenome saindo dos lábios dela. A forma como ela disse meu nome, com um leve sotaque italiano arrastado, me fez perceber que ela sabia quem eu era. Que já havia lido sobre mim antes de sequer me encontrar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, fez minha pele arrepiar. A noite já se estendia, mas eu não conseguia tirar aquela cena da minha cabeça. Caterina Risse. Ela era tudo o que eu nunca me permitiria ser. Forte, decidida, dona de si. Não tinha medo de andar entre os homens da máfia sem precisar provar nada para ninguém. Ela já tinha o respeito deles. E Enzo? Ele a escutava. Ele a entendia. Cruzei os braços, encarando a noite pela enorme janela do quarto. A vista se estendia pela cidade, as luzes refletindo no vidro, distorcendo a silhueta dos meus próprios pensamentos. Eu não entendia o incômodo, aquela inquietação na boca do estômago. Ciúmes. Ri sozinha, balançando a cabeça. Que ridículo! Eu não sentia ciúmes. Mas então, por que ainda conseguia ouvir as palavras dela ecoando na minha mente? Coincidências não existem no nosso mundo, Belucci. O jeito como pronunciou meu sobrenome, como se ele carregasse um peso que eu ainda não compreendia completamente. Fechei os olhos, respirando fundo. Uma batida firme na porta me fez abrir os olhos de imediato. Rafaela. A voz de Enzo atravessou a madeira, baixa, sem pressa. Não respondi de imediato. Me virei para a porta, hesitante. Mais uma batida. Não vai me deixar falando sozinho. Suspirei. Caminhei até a porta e a abri. Ele estava ali, encostado no batente, a gravata frouxa no pescoço, a camisa branca aberta no primeiro botão, as mangas dobradas até os antebraços. Um copo de uísque na mão. Os olhos me analisaram, descendo do meu rosto para minha postura rígida. Está tarde, murmurei, cruzando os braços. Eu sei. Houve um silêncio. Ele não parecia disposto a ir embora. Suspirei, afastando-me da porta para que ele entrasse. Ele passou ao meu lado sem dizer nada, o perfume amadeirado misturado ao cheiro sutil de uísque preenchendo o quarto. O que você quer, Enzo? Perguntei, fechando a porta. Ele andou devagar até o centro do cômodo, seus olhos observando os detalhes do espaço antes de se virar para mim. Você não gostou da Risse. A afirmação me pegou de surpresa. Cruzei os braços. Você sempre teve o dom de tirar suas próprias conclusões. Ele arqueou a sobrancelha. Você foi fria com ela. Soltei uma risada sem humor. Me desculpe se não fui calorosa com uma mulher que conhecia há menos de uma hora. Ele me estudou por um instante, inclinando a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando ler algo que eu não estava disposta a entregar. Ela te incomodou. Não respondi. Ele deu um passo mais perto. Por quê?
A pergunta veio carregada de algo que não consegui identificar. Mordi o lábio inferior, desviando o olhar. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Ele tomou um gole do uísque, observando minha reação. A questão é que você não quer admitir. A raiva subiu quente dentro de mim. Você quer saber o que me incomodou, Enzo? Minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia. Ele ergueu o queixo em um convite silencioso para que eu continuasse. O que me incomodou foi perceber que talvez você e ela falem a mesma língua. Que você não precisa medir palavras com ela, que vocês compartilham segredos que eu nunca vou entender. Ele não disse nada. Apenas me observou. E o pior, continuei, sem conseguir conter o que precisava sair, é que eu não sei por que isso me afeta tanto. Enzo respirou fundo, seu olhar ficando mais intenso. Ele se aproximou mais um passo. Você quer mesmo que eu responda? Eu engoli em seco. Houve um momento de silêncio. O quarto inteiro pareceu diminuir, e o espaço entre nós já não existia mais. A ponta dos dedos dele tocou minha mão. Um toque leve, sutil. Um aviso. Não brinque comigo, Enzo. Murmurei, minha voz mais baixa, minha respiração descompassada. Não estou brincando. A resposta veio firme, com a gravidade de quem nunca jogou um jogo que não pudesse vencer. Nossos olhos se encontraram. A ponta dos dedos dele deslizou pelo meu pulso, subindo devagar pelo antebraço, pelo ombro, até parar na lateral do meu rosto. Minha pele queimava sob o toque. Eu devia ter me afastado. Mas não fiz isso. Eu podia sentir o calor irradiando dele, a forma como sua respiração roçava minha pele, como a tensão no ar nos envolvia, lenta, inescapável. O polegar de Enzo traçou um caminho preguiçoso pela minha mandíbula, deslizando até o canto dos meus lábios. Era um toque leve, provocante, como se testasse os limites de algo que já havia passado do ponto de retorno. Meus olhos encontraram os dele, e naquele instante, nada mais existia. Nenhuma ameaça, nenhuma dívida, nenhum plano. Apenas nós dois, presos em um jogo perigoso que eu já não queria mais ganhar. A boca dele estava perto. Demasiado perto. Minha respiração ficou irregular, e ele notou. O canto dos lábios curvou-se em algo entre diversão e domínio. Você quer que eu pare? A voz veio baixa, rouca, carregada de intenção. Minha garganta secou. Eu deveria ter dito sim. Mas o silêncio foi minha resposta. A mão que ainda segurava meu rosto apertou suavemente, puxando-me 1 milímetro para mais perto. Meu peito subia e descia rápido, a antecipação vibrando entre nós. Então ele se moveu. Os lábios roçaram os meus de leve, apenas um toque sutil, um fantasma de um beijo que nunca deveria acontecer. Mas a provocação foi o suficiente para me fazer perder o controle. Eu me inclinei. E ele tomou o que queria. O beijo começou lento, um jogo de paciência e poder. Os lábios dele se moveram contra os meus com uma precisão calculada, testando, explorando, reivindicando. Um gemido quase inaudível escapou de mim, e senti o sorriso satisfeito dele contra minha boca antes de aprofundar o beijo. Minhas mãos foram parar nos ombros dele, os dedos se agarrando ao tecido da camisa, buscando algo para me ancorar enquanto o mundo ao meu redor desaparecia. Ele aproveitou a brecha. As mãos deslizaram pela minha cintura, segurando-me com firmeza, puxando-me para ainda mais perto. Meu corpo colidiu com o dele, e um calor urgente subiu pela minha espinha. A língua dele roçou a minha, e minha mente nublou. Foi intenso. Letal. Eu sentia o controle se dissolver, cada barreira que construí desmoronando à medida que o beijo se tornava mais profundo, mais faminto. Os dedos dele apertaram minha cintura, percorrendo a curva das minhas costas, provocando arrepios por cada centímetro tocado. Quando percebi, já estava sendo pressionada contra a parede. Meu corpo reagia ao dele de forma involuntária, instintiva, como se esse momento sempre tivesse sido inevitável. O beijo ficou mais urgente, mais impaciente. As mãos dele desceram por minhas coxas, apertando com a intensidade exata para me fazer arfar contra sua boca. Eu estava perdida. E ele sabia disso. Sua boca deixou a minha apenas para explorar o caminho do meu maxilar, descendo lentamente pelo meu pescoço. A respiração quente contra minha pele me fez estremecer, e o gemido que tentei conter apenas o incentivou ainda mais.
Seus lábios desceram até minha clavícula, os dentes arranhando de leve, e eu agarrei seus cabelos, puxando para mais perto. Ele soltou um riso baixo, satisfeito, e aquilo me destruiu. Você não quer fugir de mim, Dolceza. A voz dele era pura provocação. Eu tentei responder, mas então, ele me levantou do chão. Minhas pernas se entrelaçaram ao redor dele sem que eu sequer percebesse que o fazia. Ele me carregou pelo quarto como se eu não pesasse nada, os beijos se tornando mais intensos, mais desesperados. Fomos parar na cama. E naquele momento, eu soube. Não havia mais volta. Ele me tinha. E eu o queria. Rafaela. O silêncio preenchia o quarto, denso, quase palpável. O calor da pele dele ainda estava em mim, mas o peso da realidade era um choque frio contra minha mente. Eu me sentei na beira da cama, puxando o lençol contra o peito como se aquilo pudesse me proteger da confusão dentro de mim. O brilho suave da cidade filtrava-se pela janela, lançando sombras irregulares sobre as paredes. Enzo estava ao meu lado, o tronco no apoiado contra a cabeceira da cama, os olhos cravados em mim com aquela intensidade analítica de sempre. Ele não falava, apenas esperava. Eu deveria ir, minha voz soou baixa, hesitante. Mas você não quer. Meu olhar encontrou o dele. Havia uma certeza perigosa naquelas palavras, uma constatação que me irritava, porque ele estava certo. Suspirei, apertando o lençol entre os dedos. Algo dentro de mim se revirava, como uma onda forte batendo contra rochas. Não era apenas o que acabará de acontecer entre nós. Era algo maior, algo que eu tentava enterrar há muito tempo. Quando eu era criança, minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Meu pai dizia que eu era sua menina forte, que eu nunca deveria abaixar a cabeça, não importa o que acontecesse. Enzo não disse nada, mas a forma como seu olhar permaneceu fixo em mim foi suficiente para me encorajar a continuar. Mas naquela noite, eu abaixei. Meus pulmões queimaram ao puxar o ar. O passado sempre foi uma sombra silenciosa, algo que eu me recusava a reviver. Mas com Enzo ali, ouvindo, sem pressa, sem julgamento, as palavras vieram. Eu lembro do cheiro de pólvora, do barulho do vidro quebrando e do som do corpo dele caindo no chão. Minha garganta apertou. Minha mãe tentou me cobrir. Eu sentia as mãos dela tremendo. Mas eu via. Eu via tudo. A lembrança era tão vívida que eu quase podia sentir o frio do chão de mármore sob meus joelhos, o gosto do sangue misturado às lágrimas. Eu não gritei. Não chorei. Só fiquei ali, segurando a mão dele, esperando que tudo fosse um pesadelo. A cama cedeu ligeiramente quando Enzo se moveu. Senti o calor da presença dele mais próximo, mas ele não tocou em mim. Você sobreviveu. Engoli em seco. Sobreviver não é o mesmo que viver. Enzo soltou um suspiro baixo, longo, como se pesasse minhas palavras. Eu entendo mais do que você imagina. Virei o rosto para encará-lo. Ele estava próximo o suficiente para que eu visse a seriedade em seus olhos. Meu pai me treinou para nunca confiar em ninguém, nem mesmo na família. Ele fez uma pausa. Um dia, eu acordei e ele estava morto. Minha respiração parou. Ele raramente falava do passado. Eu não podia me dar ao luxo de abaixar a cabeça também. Havia algo bruto na forma como ele disse isso. Algo cortante, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros. O silêncio se estendeu entre nós. Um silêncio onde duas almas quebradas se reconheciam sem precisar de palavras. Abaixei o olhar, minha mão se fechando sobre o lençol. Às vezes, eu ainda escuto a voz dele, me dizendo que preciso ser forte. Mas tem dias em que eu só queria poder ser fraca. Um segundo de hesitação. Então, senti. A mão dele encontrou a minha. Os dedos firmes, seguros, fechando-se ao redor dos meus. Não houve palavras. Apenas um toque. E, pela primeira vez em anos, eu senti que não precisava carregar tudo sozinha. Enzo. Eu sabia que Rafaela não era do tipo que se abria facilmente. Mas ali, no escuro do quarto, com o passado sangrando na voz dela, vi algo quebrar. Uma fissura nas muralhas que ela construiu ao redor de si. Eu entendi aquilo melhor do que gostaria. Me inclinei um pouco, os olhos fixos na mão que ainda segurava dela.
Meu polegar traçou um círculo lento contra sua pele, um gesto inconsciente, talvez. Você quer saber quando eu deixei de acreditar no sistema? Ela ergueu o olhar, surpresa pela minha pergunta direta. Sim. Respirei fundo. Eu tinha 19 anos quando me alistei. Fui treinado para proteger, para agir com precisão, para sempre pensar 3 passos à frente. No começo, eu acreditava no que me ensinaram. Justiça, ordem, honra. Soltei uma risada baixa, sem humor. Essas palavras não significam nada quando o preço certo entra na equação. Rafaela franziu a testa, me observando em silêncio. Você viu algo que mudou isso. Assenti devagar, as lembranças retornando, nítidas como se fossem ontem. Eu vi muita coisa. Homens que vendiam armas para os mesmos inimigos que fingiam combater. Oficiais que trocavam vidas por cifras. O mesmo governo que jurava proteger os inocentes assinava ordens que condenavam milhares. Passei a língua pelos lábios, sentindo o gosto amargo do passado. Um dia, uma equipe foi enviada para recuperar um carregamento que, supostamente, pertencia a um grupo terrorista. Eu estava lá. Fiz parte da operação. Rafaela inclinou o corpo para frente, como se estivesse tentando enxergar além das minhas palavras. Mas não eram terroristas, eram? Neguei com um movimento sutil da cabeça. Eram famílias. Pessoas comuns. Homens, mulheres, crianças. O que eles chamavam de contrabando era, na verdade, suprimento médico. Mas os relatórios diziam outra coisa. Fechei os olhos por um instante, revivendo a cena. Os corpos espalhados, o cheiro de pólvora ainda pairando no ar. O que aconteceu com eles? Abri os olhos devagar. Eles foram silenciados. E qualquer um que questionasse o porquê teria o mesmo destino. O ar no quarto parecia mais pesado. Você ficou. Meu olhar encontrou o dela. Por um tempo. Apertei a mandíbula, sentindo a lembrança do que veio depois. Mas o problema de estar dentro do sistema é que, cedo ou tarde, você percebe que ele só funciona para quem o controla. Soltei a mão dela, me afastando para o lado da cama. Eu passei anos seguindo ordens de homens que eram tão sujos quanto aqueles que chamavam de criminosos. Fiz parte de operações que nunca deveriam ter acontecido. Fui mandado para lugares onde vidas foram descartadas como lixo. E percebi que a única forma de realmente ter poder era jogando o jogo do jeito certo. Rafaela ficou quieta por um longo momento. E foi aí que entrou para a máfia. Eu soltei um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Não entrei. Fui encontrado. O rosto de Salvatore passou pela minha mente. A primeira vez que ele me chamou pelo nome, como se já soubesse que eu pertencia àquele mundo. A verdade, Rafaela, é que o mundo se divide entre quem manda e quem obedece. Eu me recusei a continuar do lado errado. Ela me estudou com aquele olhar afiado. E acha que está do lado certo agora? Sorri de leve. Não existe certo ou errado, Dolceza. Só existe quem sobrevive. Ela não desviou o olhar, mas sua respiração desacelerou, como se absorvesse cada palavra. Aproximei-me novamente, reduzindo a distância entre nós. Você pode me odiar pelo que eu faço, pelo que sou. Mas no final do dia, sou eu quem garante que as coisas continuem em movimento. Minha mão encontrou sua cintura, puxando-a levemente. E agora, sou eu quem garante que você continue viva. Enzo. O quarto estava em silêncio, mas a tensão entre nós falava mais do que qualquer palavra dita naquela noite. Rafaela estava ali, a poucos passos de mim, os olhos fixos nos meus, carregados de algo que ela ainda tentava esconder. Mas eu via. Sempre vi. Ela respirou fundo, como se quisesse dizer algo, mas hesitou. A sombra da incerteza ainda pairava sobre seu rosto, como se estivesse à beira de uma decisão que não queria tomar. Me aproximei devagar, sem quebrar o contato visual. O ar entre nós ficou mais quente, mais denso, carregado de um entendimento silencioso. O que foi? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela balançou a cabeça, desviando o olhar por um instante. Mas eu não queria que ela fugisse. Não mais. Toquei sua cintura, puxando-a para perto de mim. O calor do corpo dela se fundiu ao meu,
e senti sua respiração prender por um segundo antes de soltar devagar. Para de pensar tanto. A ponta dos meus dedos deslizou pela curva da sua coluna, sentindo seu corpo se arrepiar sob meu toque. O vestido fino não fazia nada para esconder o efeito que eu tinha sobre ela. Rafaela ergueu o rosto, e foi tudo o que precisei. Meus lábios tomaram os dela, sem a hesitação de antes, sem a dúvida que já não existia entre nós. Era um beijo que carregava todas as vezes que fingimos que poderíamos parar. Todas as noites que nos afastamos quando o desejo já queimava sob a pele. Ela gemeu contra minha boca, os dedos se cravando em meus ombros, e eu aproveitei a brecha para aprofundar o beijo, invadindo seu sabor com uma fome que eu já não me dava ao trabalho de esconder. Minhas mãos exploraram suas curvas, puxando-a para mais perto, até que não houvesse espaço entre nós. Ela respondeu da mesma forma, se entregando com um desespero contido, como se quisesse absorver cada segundo. Quando desci os beijos para o pescoço, senti seu corpo se arquear contra o meu. Enzo, minha resposta favorita escapou de seus lábios, rouca, sem controle. Um sorriso satisfeito se formou no canto da minha boca. Sim, Dolceza? Ela não respondeu. Apenas segurou meu rosto e me puxou de volta para mais um beijo. Feroz, exigente, sem espaço para arrependimentos. Espero que tenham gostado. Amei escrever essa história cheia de amor proibido, traições e redenção. Já assistiu às primeiras partes e os livros anteriores dos outros personagens? Então você está convidada a se inscrever e deixar o seu like. Ative o sininho para receber as notificações. É rapidinho. É aqui embaixo do vídeo. Compartilhe naquele grupo de WhatsApp das amigas que gostam de romances também. Nos ajude a chegar aos 1000 inscritos para conseguir entregar histórias como estas e mais. Beijos! E até o próximo capítulo.